Maria, amados irmãos, estamos aqui, eu, missionária Valéria, do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, para mais uma tarde de formação. Hoje estaremos falando sobre autoridade e obediência. O primeiro tema, onde vamos falar das diretrizes gerais dentro da autoridade e da obediência. Então vamos iniciar a nossa formação, como sempre, orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E clamemos juntos a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos falando do nosso curso de autoridade e obediência na vida consagrada. E o tema de hoje é as diretrizes gerais para a autoridade e para a obediência. Consciência da variedade e da influência na vida consagrada. Há uma grande variedade influenciada por conceitos culturais, de projetos carismáticos, compromissos missionários, modelos de governo e práticas de obediência. Então, o que nós temos que entender é que dentro da própria igreja há uma variedade de projetos carismáticos, compromissos missionários, modelos de governo e práticas de obediência, ou seja, nós não podemos colocar tudo dentro de uma mesma forma. Nós temos uma diversidade dentro da igreja de inúmeras coisas que a igreja faz em prol da evangelização. E todas essas coisas, esses projetos carismáticos, a prática da obediência, o modelo de autoridade, os compromissos missionários, são influenciados pelos conceitos culturais. Então é uma ilusão de se nós falarmos de projetos dentro da igreja e não falarmos que esses mesmos projetos, por serem constituídos por pessoas, não sejam influenciados pela cultura, porque as pessoas são influenciadas pela cultura. Então nós precisamos ter essa consciência logo de primeira mão quando vamos falar de autoridade e de obediência. O aspecto psicológico que caracterizam comunidades femininas e comunidades masculinas devem ser considerados em suas diferenças. Então, quando falamos de vida consagrada, de autoridade e obediência dentro de vida consagrada, estamos falando de comunidades femininas e de comunidades masculinas. E essas comunidades femininas e as comunidades masculinas não podem ser consideradas da mesma forma, porque elas possuem diferenças psicológicas. Isso aqui é muito importante. Não se pode tratar uma comunidade feminina da mesma forma que se trata uma comunidade masculina, ou vice-versa, devido às suas diferenças psicológicas. E o que é aspecto psicológico?
Os aspectos psicológicos podem ser entendidos como diferentes formas de entender um contexto, como, por exemplo, os fatores sociais e culturais que influenciam na crise de identidade, ou até mesmo em relações interpessoais. Então, a comunidade feminina, a comunidade masculina possuem aspectos psicológicos diferenciados, e esses aspectos psicológicos diferenciados precisam ser tratados de forma diferenciada, porque tanto o feminino quanto o masculino possui, assim como o próprio ensinamento nos diz, possui diferentes formas de entender diversos contextos. Então, para que se chegue a um objetivo comum, é preciso que sejam tratados de formas diferenciadas os aspectos psicológicos. E isso aqui, até mesmo nos relacionamentos interpessoais, porque às vezes a mulher quer que o homem entenda como ela entende, o homem quer que ela entenda como ela entenda, e por isso que se causam os conflitos, né? Então é preciso que sejam tratados de formas diferenciadas os aspectos psicológicos das comunidades femininas e das comunidades masculinas. Os limites da vida consagrada, mudança na igreja e na sociedade do modo de sentir e viver a autoridade e a obediência. Então essa também é uma diretriz, antes de falarmos especificamente da vida consagrada, que nós precisamos entender que esse é um limite para a vida consagrada, ou seja, a mudança na igreja e na sociedade do modo de sentir e viver a autoridade e a obediência. A forma que hoje as pessoas entendem a autoridade e a obediência e sentem e vivem a autoridade e a obediência é uma forma diferenciada se nós formos ver no contexto passado. Então é preciso que a comunidade, a vida consagrada, entenda que hoje esse também é um limite que a vida consagrada vai se esbarrar devido à sociedade, à cultura que nós vivemos aqui nos dias atuais. A tomada de consciência do valor de cada pessoa, dotada de vocação, enriquecida com dons intelectuais, afetivos e espirituais, com liberdade pessoal e liberdade relacional. Então, essa também é um limite da vida consagrada, ou seja, a tomada de consciência do valor de cada pessoa. É preciso que nós que vivemos em uma vida consagrada, nós tenhamos a consciência disso, do valor de cada pessoa. E que valores são esses? Que cada pessoa é dotada de uma vocação. Então as pessoas não têm vocações iguais. As pessoas possuem vocações diferenciadas, é um chamado pessoal de Deus na vida de cada pessoa. E cada pessoa é enriquecida com dons intelectuais e espirituais. Cada pessoa é dotada de vocação. Cada pessoa é enriquecida por Deus com dons, tanto intelectuais, quanto afetivos e quanto espirituais. Então aqui é algo que passa a ser um limite dentro da vida consagrada, porque muitas pessoas têm inveja umas das outras, até mesmo nos seus dons, né? Acham que querem ter o dom do outro, não se contentam com o seu dom, não são satisfeitos com o seu dom e deixam de viver o seu dom por querer viver o dom do outro. Então nós precisamos saber lidar com isso, que cada pessoa é uma pessoa diferente. E cada pessoa foi dotada por Deus assim como Ele quis, na sua infinita graça, na sua infinita providência, na sua infinita bondade, generosidade, na sua infinita misericórdia. Ele dotou cada um com dons intelectuais, afetivos e espirituais. Então nós precisamos, dentro da vida consagrada, sabermos lidar com esses dons, entender que pessoas são agraciadas por Deus
com esses dons. Os dons que nós temos, intelectuais, afetivos, espirituais, são presentes de Deus, eles vêm do céu, eles vêm do alto, eles vêm de cima. Então, pela pessoa ser dotada de vocação, por Deus ter chamado ela a uma ação específica dentro da vida consagrada, ela também vem cheia de dons intelectuais, afetivos e espirituais. E nós precisamos saber lidar com os dons das pessoas. Nós precisamos entender que isso é graça de Deus, isso é dom de Deus. Isso é uma riqueza dentro da igreja, essa diversidade de dons que nós temos dentro da igreja. Isso é uma riqueza, um tesouro. E nós precisamos encontrar esse tesouro. Nós precisamos dar tudo de nós para encontrarmos esse tesouro. Nós precisamos valorizar esse tesouro. Nós precisamos enriquecer cada vez mais esse tesouro, para que nós possamos sempre colocá-los a serviço do bem comum da Santa Igreja Católica. Amém? A pessoa, ela é também dotada de liberdade pessoal. Ou seja, a pessoa é livre para viver uma vida consagrada. Ela não é obrigada, ela não foi subestimada, ela não colocaram um 38 na cabeça dela dizendo que ela ia servir a Deus. Não, ela é vocacionada. Uma pessoa que chega e se decide viver uma vida consagrada, nós estamos lidando com uma vocação. E uma vocação que vem dotada de dons intelectuais, afetivos, espirituais. Por isso nós precisamos valorizar, cuidar, tratar da vida consagrada, porque são pessoas direcionadas por Deus e essas pessoas têm liberdade pessoal, ou seja, elas vão para o serviço da vida consagrada de forma livre, por terem respondido ao amor que Deus derramou no coração delas, e por esse amor respondem com amor e querem viver a vida consagrada. Então, precisamos entender que nós não temos qualquer coisa nas nossas mãos, diante dos nossos olhos dentro da vida consagrada. Nós temos pessoas dotadas de vocação, chamadas para uma ação dentro da obra de Deus. Nós temos pessoas que vêm dotadas de dons intelectuais, afetivos e espirituais, e esses dons são graças de Deus, presentes de Deus, e essas pessoas estão ali de forma livre, com liberdade pessoal e também com liberdade relacional, ou seja, elas estão ali para se relacionar na vida fraterna e para se relacionar com Deus e até consigo mesmas. Então, é preciso entender que dentro da vida consagrada nós temos pessoas, e eu vou repetir aqui, pessoas dotadas de vocação, pessoas com dons intelectuais, afetivos e espirituais, pessoas dotadas de liberdade pessoal e também relacional. Então, nós não estamos lidando com qualquer coisa e nem com coisa. Dentro da vida consagrada, nós estamos lidando com pessoas. A centralidade da espiritualidade de comunhão, valorizando os instrumentos que ajudam a vivê-lo. Então, esse também é um limite dentro da vida consagrada. A vida consagrada, a centralidade dela é a espiritualidade de comunhão, ou seja, eles têm tudo em comum. Então, tendo tudo em comum, nós também valorizamos os instrumentos que nos ajudam a viver a vida consagrada. E um dos instrumentos que nos ajudam a viver essa espiritualidade de comunhão dentro da vida consagrada são essas pessoas que se propõem de forma livre, com liberdade pessoal e relacional, de viverem essa vida em comunhão. Porque senão, na verdade, se não fossem as pessoas vocacionadas, dotadas de dons intelectuais, espirituais e também afetivos, com liberdade pessoal e relacional, como que se viveria a centralidade, a espiritualidade da comunhão, né?
Então, nós precisamos entender que dentro da vida consagrada, o centro é a comunhão. Eles tinham tudo em comum. Vejam como eles se amam. Amém? Um modo diferente e menos individualista de se conceber a missão, na partilha com todos os membros do povo de Deus e na forma de colaboração concreta. Então, veja bem, confirma o que eu acabei de dizer, né? A vida consagrada é um modo diferente e menos individualista de se viver uma missão dentro da igreja. Por quê? Porque nós vivemos a partilha dos membros do povo de Deus e a nossa colaboração concreta. Ou seja, um membro de vida consagrada, ele colabora de forma concreta com a partilha entre todos os membros do povo de Deus. Então ele partilha da sua vocação, ele partilha dos seus dons, ele partilha da sua liberdade pessoal, ele partilha da sua liberdade relacional, ele partilha dos seus bens, ele partilha de tudo aquilo que o Senhor conferiu a ele, até mesmo deixando de viver de forma individualista, mas passando a viver a centralidade da espiritualidade de comunhão. Então, eis aí a importância de um membro dentro da vida consagrada. O membro da vida consagrada, ele vive de uma forma menos individualista. A influência cultural também é um limite dentro da vida consagrada. Desejo de... E o que é esse? Qual é essa influência cultural? Muitas pessoas falam, né? Nós temos muitas influências culturais, nós somos influenciados culturalmente, mas ficam nessa superficialidade do que é a influência cultural. Então agora vamos ver aqui um pouquinho o que é essa influência cultural. Desejo de autorrealização. Então hoje nós podemos ver que as pessoas têm um desejo enorme de serem autorrealizadas. As pessoas hoje, elas não buscam o altruísmo de Deus, né? Ou seja, o dar, mas também o receber. O receber, mas também o dar, né? Esse desejo altruísta. Eu recebo de Deus, eu sou um receptor para me tornar um doador, né? Hoje é muito difícil pessoas que possuem essa relação com Deus, essa relação altruísta. Então, dentro da influência, dentro da cultura, da nossa cultura hoje, nós temos um desejo de autorrealização, ou seja, nós queremos nos realizar a qualquer custo, de qualquer forma. Não importa o que eu tenha que fazer, não importa onde eu tenha que ir, não importa em quem eu tenha que pisar, não importa, não. O que importa é eu ser autorrealizado. Esse desejo de autorrealização é conflitante com o projeto comunitário. Por quê? Porque dentro do projeto comunitário da vida consagrada, nós não só queremos nos autorrealizar, mas nós nos realizamos quando nós realizamos o outro. Nós realizamos quando o outro se realiza. Então, esse é uma das características da influência cultural, o desejo de autorrealização, que passa a ser um conflito dentro do projeto comunitário. A busca do bem-estar pessoal, espiritual e material, que dificulta a dedicação total à missão comum. Então, esse daqui também é uma das características da influência cultural, a busca do bem-estar pessoal, espiritual e também material. E quando a pessoa busca somente o seu bem-estar pessoal, sem se preocupar com a vida comunitária, isso dificulta a sua dedicação à missão comum. Ou seja, ela não consegue se dedicar ao outro. Ela só pensa nela. Ela só pensa, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem primeiro para poder cuidar do outro. Então, isso dificulta a relação na missão comum, ou seja, na missão de cuidar do outro. Visões demasiadas subjetivas do carisma e serviço apostólico
debilitando a colaboração e a partilha fraterna. Então, essa também é uma influência cultural, ou seja, uma visão subjetiva, ou seja, uma visão somente pessoal. E essa visão pessoal do carisma, ou seja, eu tenho o carisma, e esquece que dentro de uma vida consagrada, todos que ali estão, vamos falar aqui um pouquinho das novas comunidades, que é a nossa realidade, todos que estão na nossa comunidade são dotadas por Deus pelo carisma. Elas encontraram no carisma o seu sentido de vida. Foram chamadas por Deus para terem essa experiência com o sobrenatural, com o transcendente, dentro desse carisma. Foram chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, enriquecidas por Deus com seus dons, dentro desse carisma, para servir a igreja através desse carisma. E quando esse carisma passa a ser uma visão subjetiva, ou seja, só eu tenho carisma, o outro não, isso começa a debilitar a colaboração e a partilha fraterna. Por quê? Porque a pessoa se acha melhor, a pessoa se acha o bambambam, o centro das atenções, só ela tem o carisma. Então, é preciso também avaliar isso. Então, vamos repetir. O que é influência cultural dentro da vida consagrada? É o desejo de autorrealização, a busca do bem-estar pessoal e as visões demasiadamente subjetivas. Então, isso também são limites dentro da vida consagrada que nós vamos nos defrontar, porque as pessoas que entram para a vida consagrada, elas vêm influenciadas por essa cultura de desejo de autorrealização, de busca do bem-estar pessoal e de visões demasiadamente subjetivas do chamado de Deus para elas. Amém? Problemas opostos em certos ambientes, visão desequilibrada das relações tendencionadas para a coletividade, para uma uniformidade excessiva, com o risco de mortificar o crescimento e a responsabilidade de cada um. Então aqui também é uma dificuldade dentro da vida consagrada. O quê? Os problemas opostos. E que problemas são esses? A visão desequilibrada das relações tendencionadas para a coletividade, ou seja, tudo tem que ser feito em comum. Sim, tudo é feito em comum, mas ali também existem pessoas diferenciadas em diversos pontos. Lembra no início das comunidades femininas e masculinas, nos seus aspectos psicológicos, nos dons que são recebidos de Deus. Então, todas essas diferenças, se elas não forem cuidadas e for de forma erroneamente tratadas, elas causam um grande problema dentro da vida consagrada. Amém? Trazem problemas dentro da vida comunitária. Então, é preciso também entender que na vida consagrada não há uma uniformidade excessiva. Ou seja, é preciso avaliar cada pessoa. Amém? Objetivos a serem alcançados através da autoridade, da obediência dentro da vida consagrada. O equilíbrio entre o sujeito e a comunidade. Então, vida consagrada é lugar de busca de equilíbrio. Relação peculiar com o Senhor Jesus, o servo obediente, mesmo onde obediência e autoridade sejam praticadas de diversas maneiras. Então, qual é o rosto de Jesus dentro de uma vida consagrada? É o Senhor Jesus, servo obediente. Toda vida consagrada, ela tem como rosto manifesto na humanidade Jesus, o servo obediente. Esse é o rosto de Jesus que nós mostramos dentro de uma vida consagrada. Por isso nós estamos falando aqui de maneira muito peculiar de autoridade e obediência. O objetivo da vida consagrada também é
ajudar a autoridade no seu triplo serviço. Qual é o triplo serviço da autoridade? Ajudar a cada pessoa chamada a viver a própria consagração. Então, a autoridade é essa pessoa que ajuda o consagrado a viver o seu chamado, que ajuda o consagrado a viver a sua vocação. A verdadeira autoridade não é aquela que expulsa o consagrado, mas é aquela que ajuda o consagrado a viver a sua vocação. Ela também constrói comunidades fraternas. Então, a autoridade, ela é um construtor de comunidades fraternas. A autoridade não é aquela que quer viver sozinha de forma autoritária. A autoridade real é aquela que constrói comunidades fraternas, que levam pessoas a ter tudo em comum, que levam pessoas a vencer os seus limites e a viver a espiritualidade de comunhão. A autoridade também participa da missão comum, ou seja, a autoridade ela não só ajuda o consagrado a viver a vida consagrada, ela não só constrói comunidades fraternas, mas como ela também é alguém de dentro, ela é alguém consagrado, ela é aquela que participa da missão comum, ou seja, é alguém também que tem a experiência da vida consagrada. Não é alguém contratado, né, que vem de fora, como no mundo secular, por exemplo. Eu contrato alguém de fora para trabalhar na minha empresa. Não, essa pessoa ela não é contratada, ela é vocacionada e ela participa da missão comum. Então, vamos lá. A autoridade tem um triplo serviço. Primeiro, ajudar o consagrado a viver a vida de consagração. Segundo, construir comunidades fraternas. E terceiro, participar dessa missão. Um outro limite dentro da vida consagrada é o próprio homem, ou seja, que é peregrino em busca do sentido da vida, que é envolto no grande mistério que o circunda e que, segundo São Bernardo, do nascer ao pôr do sol, ele via homens arrastados pelos furacões deste mundo, que são as riquezas, os privilégios, as satisfações da popularidade. Então, um dos limites que nós temos também dentro da vida consagrada é o próprio homem, que é peregrino, ou seja, o homem sempre está em busca do sentido da vida. Então, nós temos que saber lidar com isso, que as pessoas que estão ao nosso lado, vivendo uma vida consagrada, são pessoas que estão em busca de sentido. Por isso a importância dessa pessoa ser cuidada, ser tratada, ser direcionada, ser conduzida, porque ela está em busca de sentido. E ela é envolta dentro do mistério, dentro de todo o mistério que a circunda, o mistério da vida, que é o próprio Deus. Então, Deus tem um chamado, ela tem uma vocação, ela é dotada de liberdade pessoal e relacional, ela tem os dons derramados por Deus, mas ela está dentro desse mistério. E dentro desse mistério da vida, ela busca o sentido. Para que Deus me chamou? O que eu vou fazer para Deus? Quem sou eu diante de Deus? O que eu posso fazer? O que eu vim fazer neste mundo? São Bernardo diz que ele via estes homens do nascer ao pôr do sol, ou seja, em tempo integral. Ele via esses homens sendo arrastados pelas riquezas, pelos privilégios e pela popularidade. Então, quando nós passamos pelo nosso sim, pela nossa entrega, pela nossa doação, pela nossa liberdade pessoal e relacional, decidimos viver uma vida consagrada, nós estamos Deus está nos propondo um caminho de libertação, dessa busca desenfreada pelas riquezas, pelos privilégios e pela popularidade, onde agora eu sirvo aquele que é o dono de toda a riqueza, de todo o privilégio e de toda a popularidade. Amém? Ninguém jamais poderá tirar do coração da pessoa humana a busca daquele que ela ama, o caminho para encontrá-lo
e segundo o próprio estatuto das criaturas, somos dependentes do outro, enquanto seres em relação somos dependentes dos outros. Então, olha que maravilha, né? Ninguém jamais vai poder tirar do coração de um consagrado, do coração da pessoa humana, a busca daquele que ela ama. Ela está em busca do sentido da vida, e todos nós sabemos que o sentido da vida é Deus, né? Então ela está em busca de Deus, talvez mesmo sem saber, buscando em diversos lugares, até mesmo nas riquezas, nos privilégios, na popularidade. Ela está em busca do sentido da sua vida, ela está em busca de Deus. E ao estar em busca de Deus, ninguém pode tirar do coração dela a busca desse amor. Olha que maravilha. Quando uma pessoa entra dentro de uma comunidade, entra dentro da vida consagrada, nós precisamos entender que ninguém, nem eu, nem você, nem a autoridade, ninguém vai tirar do coração dela essa busca. E também o caminho para encontrá-lo, porque Jesus é o caminho e Jesus está dentro dela. Amém? Então ninguém pode tirar dela a busca de quem ela ama e nem o caminho que o fará encontrar esse sentido da vida. Amém? E o próprio estatuto das criaturas diz que nós somos dependentes do outro, enquanto seres em relação somos dependentes dos outros. Então todo homem depende de alguém, seja em qualquer área, em qualquer momento da vida. Ninguém vive sozinho. Nós sempre vamos depender do outro. Nós somos seres relacionais. Seres humanos são seres relacionais. Ele pode até pensar que vive sozinho, mas em algum momento da vida ele vai ver que ele precisa de alguém. Nós sempre precisamos do outro, nós sempre vamos depender do outro, como o próprio ensinamento nos diz, que esse é o estatuto das próprias criaturas. Nós somos dependentes do outro. Amém? A vida consagrada também é um caminho de libertação. E que caminho de libertação é esse? A libertação da cultura das sociedades ocidentais. Então, nós vivemos na sociedade ocidental. E toda sociedade, ela vive a sua cultura. Nós já falamos ali das influências culturais que nós vivemos, que é a busca pelo bem-estar pessoal, pela autorrealização, assim como o ensinamento nos diz, o bem-estar pessoal, a autorrealização e também as visões demasiadamente subjetivas. Essas são influências culturais fortíssimas na nossa civilização, na nossa sociedade ocidental. Um caminho de libertação da cultura da sociedade ocidental fortemente centrada no sujeito. Por isso a preocupação com o bem-estar pessoal, por isso a preocupação com as visões demasiadamente subjetivas e por isso o desejo de autorrealização. Porque a nossa sociedade ocidental é uma sociedade centrada no sujeito. E ela tem a difusão do valor, do respeito, da dignidade da pessoa humana, com o desenvolvimento de forma livre e autônoma, que é um dos traços mais significativos da modernidade. Então nós vamos falar aqui um pouquinho desses conceitos de liberdade, autonomia, modernidade. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. Então vamos lá. A vida consagrada é um caminho de libertação da cultura das sociedades ocidentais. E as sociedades ocidentais são centradas no sujeito. Por isso o sujeito é tão preocupado com a autorrealização, com o bem-estar pessoal e com as suas visões subjetivas. Ela também difunde o valor do respeito da dignidade da pessoa humana com o desenvolvimento da liberdade e da autonomia.
que a liberdade e a autonomia é um dos traços principais da modernidade. Agora vamos lá. O que é modernidade? Modernismo ou movimento moderno foi um movimento artístico e cultural que surgiu no começo do século XX. Seu objetivo era romper com o tradicionalismo, experimentando novas técnicas de criação artística. Então, ou seja, o modernismo começou a influenciar a cultura ocidental na forma artística e cultural. Por isso, hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo que nós temos um problema cultural enorme, principalmente no nosso Brasil. E nós precisamos modificar a nossa cultura. Acreditava-se que as formas tradicionais das artes plásticas, design, literatura, música, cinema, estavam totalmente ultrapassadas. Devia-se criar uma nova cultura, visando transformar as características culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas e por novas visões. Então veja bem, o modernismo foi isso, uma tentativa de criar uma nova cultura, transformando as características culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas e novas visões. Por isso nós vemos hoje o nosso mundo transformado pelas formas, transformado nas suas formas culturais, através do mundo artístico e da cultura. Pessoas que dedicavam-se e tinham em mente que devia se criar uma nova cultura, transformando as características culturais e sociais já estabelecidas. Então, é por isso que hoje nós vemos uma dificuldade muito grande do cristianismo viver aquilo que Deus propõe para que todo homem possa viver. Ou seja, nós somos chamados para, nesse mundo, servir a Deus, somente a Ele servir, para que possamos alcançar a vida eterna, vivendo uma vida de virtudes, vivendo segundo o coração de Deus. E essa vida de virtudes, segundo o coração de Deus, essa vida onde nós vivemos essa vida de virtudes, onde nós procuramos alcançar a vida eterna, onde nós vivemos os sacramentos, onde nós vivemos a nossa fé, é que nós chamamos de vida consagrada. Então, nós dentro da vida consagrada, nós também precisamos mostrar ao mundo essa cultura que nós vivemos, para que nós também possamos ser sal da terra e luz do mundo, e também transformar o mundo e mostrar ao mundo que a forma que nós vivemos, que foi estabelecida pelo Criador desde sempre, esta forma não é ultrapassada, essa forma não é envelhecida, mas esta é a forma, a melhor forma que o próprio Criador conferiu ao homem para que ele vivesse. Uma vida cheia de virtudes, servindo a Deus, somente a Ele servindo, vivendo uma vida de sacramentos, na presença de Deus, para que possamos alcançar a vida eterna. Então essa vida, as pessoas também precisam conhecer essa cultura de consagração que nós vivemos. A vida consagrada, a vida vocacionada, a vida de pessoas que são chamadas por Deus, que são dotadas por dons intelectuais, afetivos, espirituais, mas também de pessoas livres na sua forma relacional e pessoal e que querem viver a vontade de Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Então hoje, dentro de uma cultura que nos impõe as coisas, que quer impor a sua forma de viver, que quer impor o seu ponto de vista, que quer criar uma nova cultura e quer transformar as características culturais já estabelecidas por Deus e querem substituí-las
por novas formas e visões meramente humanas, meramente subjetivas, meramente preocupadas com o bem-estar pessoal, com as suas visões demasiadamente subjetivas e também com a sua autorrealização, nós precisamos mostrar ao mundo que essa forma que já foi estabelecida e que tanto a cultura ocidental quer vencê-las, essa forma é a melhor forma que nós encontramos para viver. A forma que o Senhor assim determinou. Então que nós possamos mostrar ao mundo com a nossa vida de consagração, sem imposições como nós estamos acostumados a ver, né? Mas nós não precisamos impor, nós só precisamos mostrar, nós só precisamos falar, nós só precisamos nos colocar e mostrar ao mundo essa cultura de consagração, essa cultura onde nós, de forma livre, pessoal e relacional, optamos por servir a Deus e por unir a nossa vontade à vontade de Deus. Amém? Também a vida de consagração é um caminho de libertação da liberdade e da autonomia. A liberdade e a autonomia de figuras idolátricas que não fazem crescer a liberdade, mas que escravizam a liberdade. Ou seja, a vida consagrada, ela não possui ídolos. A vida consagrada, ela possui um só Senhor. E o nosso Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é um ídolo, ele é Senhor. Ele é Senhor constituído por Deus de todas as criaturas. Eu e você somos criaturas, toda a humanidade é criatura e todas essas criaturas estão submissas ao seu senhorio. Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, há o caminho de consagração, por termos Jesus como Senhor de nossa história, nós passamos pelo processo de libertação de figuras idolátricas e também da própria liberdade que se transforma em arbítrio, da autonomia da pessoa em independência do Criador em relação aos outros e do culto idolátrico de toda e qualquer sombra. Então vamos lá. A vida consagrada é um caminho de libertação da liberdade e autonomia. Caminho de libertação da liberdade e autonomia das figuras idolátricas que nos escravizam, da liberdade que se transforma em arbítrio e da autonomia da pessoa em independência do Criador e em relação aos outros, e também do culto idolátrico. Então vamos lá. O que é idolatria? Idolatria é a ação de cultuar ídolos, o culto que se faz aos ídolos, excesso de amor, admiração demonstrada de forma exagerada. Então, tudo aquilo que nós temos excesso de amor e nós admiramos de forma exagerada, isso se chama um ídolo. E o caminho da vida consagrada é a libertação desses ídolos, desse culto que se faz aos ídolos, porque nós passamos a ter um só Senhor. Também o significado de arbítrio, poder, faculdade de decidir, de escolher, determinar, dependente apenas da vontade, ou seja, livre-arbítrio. Nós também alcançamos a libertação dessa liberdade que se transforma em arbítrio. Ou seja, nós temos a liberdade de nos unir à vontade de Deus e unimos a nossa vontade à vontade de Deus, de forma pessoal e de forma relacional. Nós somos livres para isso. Mas a vida consagrada, ela se torna um caminho de libertação da liberdade que se transformou em arbítrio, ou seja, do arbítrio que é apenas depender da nossa vontade. Então eu tenho livre-arbítrio, eu posso depender somente da minha vontade. Então a vida consagrada, ela nos liberta dessa dependência somente da nossa vontade, desse egoísmo. E ela nos leva a viver essa vida de virtudes, essa vida de
busca do encontro pessoal com Jesus. Ela nos faz encontrar o sentido da vida. Ela nos faz encontrar verdadeiramente o desejo de nos unir, de unir a nossa vontade à vontade de Deus. Então, a vida consagrada, ela traz essa liberdade. Nós somos libertos da liberdade que um dia se transformou em arbítrio. Ou seja, onde nós dependíamos apenas da nossa vontade. Eu quero, eu faço. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas a palavra do Senhor diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, através da vida consagrada, nós começamos a entender o que é que nos convém, o que é que não nos convém. Nós somos inseridos nessa vida de virtudes, através dos sacramentos, através da vida comunitária, através da nossa vida espiritual, da nossa vida intelectual dentro dos preceitos, dos conceitos divinos. Nós somos inseridos nessa vida em Deus. Então nós somos libertos dessa liberdade que um dia se transformou em arbítrio, ou seja, nós não dependemos mais agora só da nossa vontade, mas nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Assim como a palavra do Senhor diz, eis que vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. O próprio Jesus experimentou isso, né? Levando o homem a ver na sua condição humana que ele veio para fazer a vontade de Deus. Assim eu e você, consagrados, dotados de vocação, onde nós somos vocacionados por Deus, nós somos dotados pelos dons do Espírito, na forma intelectual, na forma afetiva, na forma espiritual, e nós somos livres de forma pessoal e relacional para sermos hoje consagrados a Deus. Então hoje nós somos libertos também dessa liberdade que um dia se transformou em arbítrio. Nós hoje queremos fazer a vontade de Deus. Nós não dependemos mais somente da nossa vontade. Nós não somos somente escravos da nossa vontade. Amém? A vida consagrada também, assim como o próprio ensinamento diz, que é um caminho de libertação da liberdade e autonomia, ou seja, da autonomia da pessoa em independência do Criador e independência em relação aos outros, e também do culto idolátrico de toda e qualquer criatura, de toda e qualquer sombra. Então vamos lá, o que é independência? A palavra independência deriva da junção do prefixo in e da palavra dependência, com origem no verbo depender. É a condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém, é o estado de que não depende de alguma coisa para existir. Então, olha para você ver a subversão das palavras que nós vivemos na nossa cultura ocidental. Quando nós falamos independência, as pessoas tentam impor para nós um sentido positivo, né, da palavra independência. Não, você precisa ser independente, você precisa conseguir suas coisas, alcançar seu sucesso, viver da forma que você quer, se autorrealizar, alcançar, né, o seu desejo pessoal. Você precisa ter a sua experiência, experimentar aquilo que você deseja. Então tá, independência é a condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém, e é o estado de quem não depende de alguma coisa para existir. Esse é o sentido real da independência. Então, um consagrado, ele sabe que ele é uma pessoa livre, sim. Deus o fez livre de forma pessoal e de forma relacional, mas ele deve obediência a Deus. Nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Então nós obedecemos ao Criador e nós dependemos do Criador para existir, porque Ele é a vida. Então esse conceito de independência que o mundo tenta nos fazer engolir não é o sentido real da independência que a vida consagrada é chamada a viver, que o homem é chamado a viver. Nós obedecemos a Deus e nós dependemos de Deus para existir. E isso nos torna independentes. Independentes de nós mesmos, independentes das nossas próprias vontades. Nós não somos escravos de nada e nem de ninguém. Nós somos livres
para fazer a vontade do nosso Criador. Nós somos livres para ser quem realmente viemos para ser. Nós somos livres para fazer aquilo que realmente nós viemos para fazer. Nós somos livres para viver realmente da forma que nós somos chamados a viver. Então, a vida consagrada é um caminho de libertação. A vida consagrada nos traz a verdadeira independência. Nós somos sim independentes, nós somos sim sujeitos livres. Nós queremos sim a nossa realização, o nosso desejo pessoal, as nossas experiências, nós queremos sim, mas tudo isso obedecendo a Deus e tudo isso dependendo de Deus para existir. Ele nos deu o sopro da vida, é Ele que nos dá a vida. Nós vivemos para Ele, nós vivemos segundo Ele e nós sempre voltaremos para Ele. Por isso que nós possamos entender todas essas diretrizes gerais da vida consagrada, para entendermos com quem e onde nós estamos lidando, para que nós possamos cada vez mais entender que mesmo a vida consagrada, recebendo todas essas pessoas, com todas essas características, com todas essas influências da nossa cultura ocidental, com todas essas influências culturais, nós temos um Deus poderoso que a espera. Nós temos uma vida magnífica que a espera. Nós temos algo sobrenatural. Nós podemos viver o extraordinário de Deus. E mais ainda, Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu a graça para responder a Ele de forma pessoal e de forma relacional. Eu digo sim a esse amor, meu Deus, porque o Senhor me amou primeiro e agora eu quero te amar sobre todas as coisas. Agora eu quero dar a minha vida a ti e por descobrir, obrigada Senhor, por descobrir todas essas verdades, por saber que a minha realização, Senhor, pessoal está em ti, por saber, Senhor, meu Deus, assim como a própria igreja nos orienta, Senhor, por saber que o Senhor nos realiza, por saber que o Senhor é o nosso bem-estar, por saber, Senhor, que o Senhor é a nossa experiência altruísta, onde nós recebemos, nos tornamos um receptor. O Senhor faz de nós um receptor, para que nós possamos, por ti, como tu, Senhor, nos tornarmos doadores. Por isso, obrigada, Senhor, obrigada, Pai Criador, obrigada, Filho Redentor, obrigada, Espírito Santo Santificador, obrigada, Santíssima Trindade, por essa vida sobrenatural, por essa vida transcendental, pela vida que o homem foi realmente chamado a viver, não só de forma arbitral, dependente da sua vontade, mas agora unida a Ti pelas águas do batismo, agora unida à Sua santa vontade, agora unida na sua direção. Obrigado a Deus Todo-Poderoso pela vida consagrada. Nós queremos levar essa cultura de consagração ao mundo. Nós queremos dizer ao mundo que venham todos aqueles chamados por Deus para viver essa vida sobrenatural, essa vida transcendental, essa vida, esse caminho de libertação, para que nós possamos estar cada vez mais unidos no centro da vontade de Deus. Amém. Assim seja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela sua participação. Obrigada porque hoje você compreendeu as diretrizes gerais dentro da autoridade e da obediência. Antes de falarmos de autoridade e obediência, nós precisamos entender todo esse contexto onde está inserida a vida consagrada. Então, hoje nós vimos aqui quantos limites nós encontramos dentro da vida consagrada, mas também entendemos que esses limites são limites que vão ser vencidos pelo poder de Deus, vão ser vencidos pela vocação, vão ser vencidos pelo chamado, vão ser vencidos pela liberdade pessoal e relacional, pelo seu sim a Deus, vão ser vencidos pelo poder sobrenatural de Deus, pelos dons do Altíssimo.
pelo poder do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo Santificador, na presença da Santíssima Trindade, dentro da espiritualidade de comunhão, ou seja, com os outros irmãos, nós vamos ver que é possível ser de Deus. É possível viver uma cultura de consagração. É possível viver essa cultura maravilhosa que nos faz maravilhar com o poder de Deus. Então seja bem-vindo à Vida Consagrada, seja bem-vindo ao nosso curso Autoridade e Obediência, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Lembrando que a Vida Consagrada, nós mostramos o rosto de Jesus, o servo obediente. Hoje nós somos independentes, porque nós não dependemos da nossa vontade, mas dependemos exclusivamente de Deus. Hoje também nós somos, como o próprio ensinamento nos diz, livre da idolatria. Nós não temos ídolos, nós amamos ao único e verdadeiro Deus. Nós, assim como a igreja nos orienta, nós hoje somos livres em Deus para fazer a vontade de Deus. Somos independentes, vou repetir aqui, nós obedecemos a Deus e dependemos de Deus para existir. Que Deus abençoe você. Vamos passar por esse caminho de libertação através da vida consagrada. Mostramos o rosto de Jesus, servo obediente. Caminho da vida consagrada, caminho de libertação. Somos independentes, somos livres, somos autônomos para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Sou missionária Valéria, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula para a glória do nome de Jesus. Salve Maria Puríssima.